E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para finalizar aqui nossa aula de tabela verdade, fundamentações lógicas e proposições, a nossa aula 5, negação, equivalência, tautologia e contradição. Vamos entender o que é tudo isso? Vamos embora. Negação de proposições compostas. Nós já vimos negação de proposições simples, lembra? É só trocar o V pelo F. Mas quando se trata de uma negação de uma proposição composta, não basta apenas trocar uma ou outra. Você tem que trocar a tabela toda. Então, o que acontece? Para que duas proposições sejam opostas, ou seja, uma negação uma da outra, você tem que ter o quê? Toda a tabela verdade invertida. Vê se não é isso que aconteceu. Aqui, ó. V, 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 F, 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 V. Reparou que está tudo invertido? Então, isso faz com que a negação de uma proposição C, então, seja P e não Q. Professor, como que isso ocorre na prática? Veremos na próxima questão. E essa tela aqui, eu sugiro que vocês mantenham em mãos sempre que for fazer questões de negação. Por quê? Com o tempo, vocês vão guardar estas fórmulas e responder esse tipo de questão de forma muito mais fácil, muito mais simples. Quer ver? Olha só. Pintou essa questão aqui. Considere a proposição. Se estamos em fevereiro, então eu pago o IPVA. Assinale a opção que apresenta uma negação desta proposição. Vamos lá. Se eu tenho o se, então, aqui ó. Qual a negação dela? P e não Q. Então, olha o que vai acontecer aqui. Se estamos em fevereiro, então eu pago IPVA. A negação dela seria o quê? Estamos em fevereiro e eu não pago IPVA. Essa opção está disponível? Está. Logo de cara na letra A. Percebeu? Então a negação do se então é o P e não Q, ou seja, primeira e nega a segunda. Gabarito letra A. Esse tipo de questão, quando você decora essa tabelinha aqui, ó, você mata em questão de segundos. Quer ver? Olha aqui mais uma. Considere a afirmação: hoje é sexta-feira e amanhã não trabalharei. Olha aqui o que está escrito aqui. E. Se está escrito e, qual é a negação do e? Vamos ver aqui. O e tem como negação principal o ou. E olha como é que ele é feito. Nega a primeira ou nega a segunda. Então, quando pegar um tipo de questão desse, olha se tem esta opção aqui. Vamos lá. Hoje é sexta-feira e amanhã não trabalharei. Qual seria a negação? Hoje não é sexta-feira ou amanhã trabalharei. Tem essa opção aqui? Tem. Hoje não é sexta-feira ou amanhã trabalharei. Gabarito letra B. Viu? Decorou isso? Perfeito. Pessoal, e se não tivesse esta opção aqui da letra B? Qual seria então a resposta? Aí seria uma outra possibilidade. Aqui, ó. Poderia ser essa aqui. E como é que ficaria essa aqui lá pra gente? Se hoje não é sexta, amanhã não trabalharei. Por quê? Para você negar o e, você teria que ser um negação de p e o quê? Vê se não é isso que está aqui disponível. Aqui, ó. Negação de p e o quê? A outra possibilidade seria você dizer: se amanhã
trabalharei. Hoje é sexta. Ou seja, não que e o P. Então, todas essas possibilidades, repare, as negações estão aqui disponíveis aqui, ó, pra gente. Percebeu? Então, quando tiver esse tipo de situação aqui disponível, toma cuidado, tá? É só guardar as tabelas que você mata isso fácil, fácil, fácil. Fechado? O que significa equivalência? A equivalência, ao contrário da negação, é quando você mantém os mesmos resultados com duas proposições diferentes. E repare, a principal delas é a lei de Morgan, ou seja, olha só o que acontece aqui nesses casos aqui, ó. As inversões. Percebeu? Então o que acontece? Se eu digo para vocês, P e Q é sempre igual a Q e P. P ou Q é sempre igual a Q ou P e por aí vai. Então, quando você tem essas inversões aí, o resultado não muda nunca, tá? E aqui, no caso, são as relações distributivas. Mas é lógico que a banca não vai cobrar isso, né? Porque é muito fácil. Agora, o que a banca vai cobrar de vocês? Normalmente, esta situação aqui, que é uma das que mais caem. Vamos ver? Olha só essa situação aqui. A proposição: todas as ruas da cidade de Vitória têm iluminação pública. É logicamente equivalente a qual proposição? Bom, vamos lá. Olha só. Repare o seguinte: todas as ruas da cidade de Vitória têm iluminação pública. Ou seja, aqui ó, Vitória tá aqui ó. Percebeu? Tá aqui, Vitória. Então, todas as ruas da cidade de Vitória têm iluminação pública. E aí diz que qual das de baixo está correta. Então, olha só a letra A. Se uma rua não tem iluminação pública, então não é uma rua da cidade de Vitória. Essa está certa? Vamos ver. Se todas as ruas de Vitória têm iluminação pública, eu vou fazer um outro conjunto que não tem iluminação pública. Se a cidade está aqui e ela não tem iluminação pública, então ela não é da cidade de Vitória. Certíssimo. Letra A, o nosso gabarito. Vamos conferir as outras? Se uma rua tem iluminação pública, então é rua da cidade de Vitória. Certo ou errado? Errado. Porque se ela tem iluminação pública, ela pode ser de Belford Roxo, de Caxias, de Nova Iguaçu, até de cidade pequena, como por exemplo Nilópolis. Mas repare que não necessariamente Vitória. Se uma rua tem iluminação pública, então não é rua da cidade de Vitória. Pelo contrário, se ela tem iluminação pública, ela pode ou não ser uma rua da cidade de Vitória. Percebeu? Então ela pode ser uma rua da cidade de Vitória, pode não ser. Então isso aqui está errado. Se não é rua da cidade de Vitória, então não tem iluminação pública. Também está errado. Repare que se não é rua da cidade de Vitória, pode ser rua de outros lugares que tem iluminação pública. Então a letra D está errada. Se não é rua da cidade de Vitória, então tem iluminação pública. Não necessariamente. Pode não ser uma rua da cidade de Vitória e estar presente nesse campo aqui, como por exemplo, sei lá, pensa numa cidade pequena aí como, sei lá, Queimados. Não tem iluminação pública e não é rua da cidade de Vitória. Percebeu? Então nosso gabarito vai ser a letra A. Mas ô questão chata, hein? E por último, para fechar aqui nossa aula, tautologia, contradição e contingência.
São termos feios, né? Costumam cair. Raramente. Mas é bom que você saiba o que é isso. Na tautologia, todo o resultado da tabela tem que ser verdadeiro. Todo. Na contradição, todos os resultados são falsos. E na contingência, você tem resultados verdadeiros e falsos. Tá? Então, falou em tautologia, sempre verdadeiro. Falou em contradição, sempre falso. Falou em contingência, verdadeiro e falso. Olha essa questão da Fundatec. Questão chata. Mas que ela já está aqui esquematizada para vocês. Tá? Considere que P e Q sejam proposições lógicas simples quaisquer. Sendo assim, analise as tabelas verdade ao lado e assinale a alternativa correta. Repare que do jeito que ela está aqui, para eu saber quem é contradição, quem é tautologia e quem é contingência, o que eu teria que fazer? Calcular. Então, olha só. P, Q. Como é que ficaria o P e Q? Bom, quando é P e Q, conectivo E, só a primeira é verdadeira e as outras são falsas. Quando é P ou Q, essas são verdadeiras e só a última é falsa. Agora, quando eu tenho isso aqui, ó, esse, então esse, aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro dá verdadeiro. Falso, verdadeiro dá verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Quando eu tenho sim, então, a única possibilidade de ser falso é o quê? Sim, então, vem fazer filho. VFF. Ou seja, isso aqui tudo é verdadeiro. Estamos diante de uma tautologia. Perfeito? Agora, vamos fazer a tabela 2? Então, teria que fazer isso com todas elas, correto? Mas olha o que a questão me faz. Já trouxe tudo pronto. Você não precisa ter esse trabalho. Então, repare, se a intenção é saber quem é tautologia, contradição ou contingência, olha que moleza. Se deu tudo verdadeiro, tautologia. Se foi parte verdadeira e parte falso, contingência. Se deu tudo falso, contradição. Pessoal, mas eu não preciso fazer a tabela verdade, não? Não, já está pronta aí. A questão já deu assim para você, entendeu? Aí eu te digo, Fundatec é uma mãe. Vamos analisar aqui as alternativas. As tabelas 1 e 3 são contradições. Não. Só a 3. A 1 é tautologia. As tabelas 1 e 3 são tautologias. Errado. Só a 1. A tabela 1 é uma tautologia, perfeito. E a 3 é uma contingência. Errado. 3 é contradição. A tabela 2 é uma contingência, certo. E a tabela 1 é uma contingência, errado. Tautologia. Gabarito letra D. Olha que a questão veio de graça, gente. Não precisava nem fazer esforço. É só comparar os resultados. Tá? Agora, essa aqui. E aí? Essa aqui veio de graça ou a gente tem que calcular? Não sei. Complete a tabela verdade a seguir. Essa aqui tem que calcular mesmo. Vamos ver. R, S, V, F e tal. Vamos calcular aqui rapidinho. C, então. V, F, V, V. Afinal de contas, se me ama, vem fazer filho. V, F, F. E aqui? Negação de R ou S. Cuidado aqui, porque a negação do R é isso aqui, ó. Vou até fazer mais uma tabela aqui para não confundir. Então, é essa negação ou S. FV dá qual resultado? Verdadeiro. Não se esqueçam de que no ou, para ser falso, as duas têm que ser falsas. Então, repare. Aqui nesse caso, nós temos verdadeiro.
Aqui, neste caso, nós temos falso. Aqui nós temos verdadeiro. E aqui nós temos verdadeiro. O que vocês notaram entre essas duas tabelas? V, F, V, V. Elas são o quê? Equivalentes. Gabarito, letra C de casa. Por quê? Ela diz que a proposição composta, aqui ó, foi construída mediante uma conjunção lógica. Na verdade, não. Disjunção lógica. Conjunção é o E. Disjunção é o OU. Letra B. A proposição composta RS é tautológica. Não. Seria tautológica se todos os resultados fossem verdadeiros. As duas proposições compostas são contradições. Não. São contingentes. Tem verdadeiro e falso. A proposição composta é contingente e essa aqui é tautológica. Não. As duas são contingentes. Gabarito, letra C de casa. E essa, convenhamos, né? Foi muito difícil. Foi difícil? Não, né? Nem merecia esse selo. Mas, enfim, é isso. E aí? Sobreviveu até o final? Quer mais vídeos como esse? Curta, compartilha, fale com teus amigos, porque com certeza eu farei mais aí ao longo da semana. Ok? Muito obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!